Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui, a aula 4 de análise de processos físico-químicos Novotec, certo? Bom, primeiramente eu vou começar abrindo aqui a atividade da aula 3, né? Então vamos lá. Eu fiz aqui um gabarito das respostas que deveriam ser as corretas. Então, a segunda questão, né, indicar substâncias simples e compostas abaixo. Lembrando que substância simples, um elemento, e composta mais de um. Então a A, né, tem um elemento só, que é o oxigênio, embora ele esteja em duplicidade, é um só. Então é simples. B, NO2, a gente tem dois elementos, né, composta. Lembra que o O maior aqui, o N maiúsculo e o O maiúsculo, nós temos dois elementos diferentes, né? E o O em duplicidade também, só que é composta. Na C aqui a gente tem carbono, oxigênio, composta também. Na D a gente tem um F grande e um E pequeno. Isso aqui é um elemento só. Embora esteja ele contenha duas letras, né? O elemento ferro. O elemento ferro é uma substância simples. E o último aqui, o CaCl2, formado por dois elementos, né? Não são quatro, são dois, ó. Ca um elemento, que é o cálcio, e Cl minúsculo aqui é o cloro, composta também. Quem respondeu isso aqui acertou tudo. 10 pontos essa questão. A questão 3 tinha água e óleo, só que a água estava com sal, ó. H2O mais NaCl. H2O água, NaCl, sal de cozinha, né? Então, a gente tem dois sistemas aqui com sal dissolvido. Duas fases, aliás, um sistema com duas fases, né? Tem óleo e água. Então, a resposta A aqui, quantas fases? Duas, né? Óleo e água. Solução aquosa. B, quantos componentes em cada fase? No óleo, só uma. E na solução é uma mistura homogênea, né? Com dois componentes. Então, na A, duas fases, e na B, óleo, um componente, e sal, água e sal, né? Dois componentes, que seria a solução. Quem respondeu isso também levou 10, tá? E no último aqui, esse exercício dava um pouquinho mais de trabalho, tá? Precisa de um pouquinho mais de conhecimento. Eu pergunto aqui, dentre as substâncias a seguir, indicar qual tipo de substância ou mistura se trata. Sulfato de cobre é uma substância composta, né? Por Cu, né? Cobre e sulfato. Então, substância composta, letra A. O enxofre é o S sozinho, é o elemento de uma substância simples. Quem respondeu, acertou. Óleo diesel que a gente compra a gente não, né? Os caminhoneiros, né? Abastece os caminhões. Quem tem carro a diesel, carro não, né? Caminhonete, esses veículos pesados, né? O óleo diesel, ele é uma mistura do petróleo. Óleo diesel, gasolina, tudo mistura. Tudo que você compra no posto é mistura. Não tem nada de substância simples no posto de gasolina. Nada, nada. Tudo misturado. Então, o óleo diesel é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos diferentes, tá? Ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é uma substância composta. Normalmente ele é 100%. Ele é muito puro, né? Ele não tem é isento de água. Então ele é uma substância composta. Ácido clorídrico, esse tinha que ter um pouquinho de conhecimento, porque o ácido clorídrico ele não é uma substância pura, sempre é uma mistura de ácido mais água. Então é uma mistura homogênea, tá? Isso aqui precisava fazer uma pesquisa na internet, porque vocês estão no começo, né? Então provavelmente vocês não tenham, né, esses conhecimentos práticos aqui. Mas tudo bem, normal. A gente vai adquirir isso ao longo do curso, né? Então, a aula de hoje vai tratar justamente de soluções, tá? Soluções. Solução é uma mistura homogênea de um
de dois ou mais componentes, né? A gente tem o soluto e o solvente. Soluto, componente geralmente em menor quantidade, solvente, componente que acolhe o soluto, né? Vamos aqui se concentrar nas soluções com solutos sólidos, tá? Por enquanto. A gente tem tipo de soluções, né? Acho que até falei isso na aula passada, sólidas, líquidas e gasosas. Mas hoje a gente vai abordar mais as soluções aonde o soluto é sólido, tá? No caso, soluções líquidas com soluto sólido, tá certo? Essas duas soluções aqui não, sólida e gasosa, nós não vamos tratar, só soluto sólido e solvente líquido, bom? Então a gente tem os compostos iônicos e os compostos moleculares. Os compostos iônicos aqui no caso a água, né? E aqui está formando, aqui no caso a solubilidade do NaCl. Quando você coloca o NaCl em água, ele quebra e o Na vai ficar sendo atraído pelo oxigênio da água e o Cl pelo hidrogênio. E nós vamos ter uma solução iônica, porque é um composto iônico. Por ser polar, a água aproxima os dois íons, forma um composto iônico pelo polo sinal contrário à carga de cada íon, conseguindo assim anular suas cargas e desprendê-la dos restos dos sólidos. Uma vez separados, os íons são rodeados por molécula de água, evitando que eles regressem ao sólido. Então há uma quebra, né? Aqui está mostrando, né, como que ele é hidratado. Substâncias diferentes dissolvem em quantidades diferentes em uma mesma quantidade de solvente, certo? Que substâncias nós estamos falando? Dos sólidos, né? Por exemplo, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio. Vai depender muito do tipo de ligação que tem nesses no cátion e no ânion, né? No metal e no não metal. Aí. Dependendo do tipo de ligação, a gente tem aí forças diferentes e solubilidades diferentes. Isso depende do coeficiente de solubilidade. O que é coeficiente de solubilidade? O CS, chamado de CS, coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima dissolvida de uma substância em determinada temperatura em uma quantidade padrão de solvente, certo? Exemplo: sal de cozinha e sacarose. O que é sacarose? Açúcar, tá? Que a gente adoça o café. Então, sal. O coeficiente de solubilidade do sal é 357 gramas a 0 grau. E a 100 graus ele sobe um pouquinho, tá? Ele vai para 398 gramas a 100 graus Celsius, né? A sacarose, a 0 grau, ela tem 420 gramas por litro a solubilidade dela. Se você colocar 421 gramas, esse 1 grama não vai dissolver. Você vai tentar, vai ficar um pozinho no fundo do copo. E a 100 graus, ele tem 3.470 gramas por litro. Tá certo? Interessante aqui, ó, se a gente for tentar dissolver em 100 ml, a gente divide por 10 essas quantidades, porque 1 litro é 1000 ml, né? 100 ml fica sendo 0,1. 10% de 1 litro são 100 ml, porque ele é 1000 ml. Então, 35,7 gramas a cada 100 ml e 39,8 gramas a cada 100 ml. 42 gramas de açúcar para 100 ml e 347 gramas de açúcar para 100 ml a 100 graus. Notem que a sacarose sobe bastante, o sal quase não muda a solubilidade nas duas temperaturas. Saturação de uma solução ocorre quando uma determinada temperatura e sob agitação contínua, observa-se que em determinado momento o soluto não se dissolve mais. Você vai colocando e ele não dissolve mais, tá certo?
Isso ocorre quando se adiciona aproximadamente 360 gramas de sal de cozinha em 1 litro d'água. O excesso de soluto nessa mesma temperatura vai se depositando no fundo e a solução é dita saturada com o corpo de fundo. Ela fica com aquele pozinho. Quando a gente mistura no açúcar, ele não dissolve, fica aquele açúcar no fundo do copo. Por mais que você mexa, ele não dissolve. Então quer dizer que aquela solução está saturada também. Tá? No momento que os primeiros fragmentos do soluto se depositam, diz que foi atingido o ponto de saturação, que depende tanto do soluto quanto como do solvente, da temperatura e da pressão. Essa última é importante quando existem gases envolvidos no processo. Uma solução com quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade é considerada insaturada. Então a gente tem, já dois tipos. A gente tem uma solução que é insaturada, que tem menos soluto do que o solvente pode comportar, e a gente tem a saturada, que tem mais soluto do que o solvente pode comportar. A gente tem dois tipos. Então aqui no desenho está assim, ó. Essa aqui provavelmente insaturada e essa aqui saturada, tá certo? Insaturada, essas três, e essa saturada, porque deve ter alguma, no final fica aqui algum resíduo, tá? Resíduo de soluto. Quando uma solução saturada é aquecida lentamente, o soluto ali depositado é dissolvido numa temperatura mais elevada. Deixa-se o frasco em repouso, provocando rápido abaixamento da temperatura. O soluto continua dissolvido. Temos então uma solução supersaturada. E quando a gente tem um excesso de soluto, a gente aquece e depois resfria. Então essa solução fica estável. Entretanto, basta uma pequena agitação no sistema ou introdução de fragmentos, germe do soluto, para que ocorra a precipitação do excesso do soluto e a solução volta a ser saturada. Solução supersaturada é instável. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Eu vou sair aqui e vou tentar mostrar para vocês um videozinho aqui. Depois a gente volta naquele ponto lá. Espera aí que não entrou o vídeo. Acho que agora vai, espera aí. É rapidinho. Só uma olhada nesse copo d'água aqui. É uma água comum, cristalina, mas olha só o que acontece quando eu coloco uma pitadinha de sal nessa água. Em poucos segundos a gente tem uma raspadinha de gelo. O que a gente tem aqui não é exatamente água. O que a gente tem aqui é uma solução de água com um sal que se chama acetato de sódio. Quando a água está fria, a gente consegue dissolver só um pouquinho de acetato de sódio nela. Mas quando a gente esquenta a água, a gente consegue dissolver um montão, ou seja, a solubilidade do acetato de sódio aumenta muito quando a gente esquenta a água. Mas o que acontece se a gente dissolver um montão de acetato de sódio e deixar a água esfriar? O que acontece é que a mistura continua completamente líquida, só que o acetato que está aqui dentro está louco para precipitar, para cristalizar. E para isso acontecer, basta a gente jogar um pouquinho de acetato de sódio sólido ou a gente dá uma batida um pouco mais forte aqui, que o acetato precipita ou cristaliza tudo de uma vez, como a gente acabou de ver. A primeira coisa que você vai fazer para usar é colocar num copo e misturar com água. Eu uso um copo cheio de acetato de sódio para 4 colheres de água.
Como você percebeu, o acetato de sódio não dissolveu completamente na água. Para ele dissolver, a gente vai ter que colocar em banho-maria. No primeiro vídeo que eu fiz, eu esquentava no micro-ondas e descobri que não é bom negócio. O melhor negócio é você esquentar um pouco de água e colocar isso aqui na água quente até o acetato dissolver completamente. Vai chegar um momento em que o acetato vai se dissolver completamente e não vai sobrar nenhum grãozinho. Aí você já pode desligar a água quente e deixar isso aqui descansar. Tem que deixar descansar em um lugar em que não chacoalhe e que não caia nenhuma coisa aqui em cima que pode fazer isso aqui cristalizar de repente. Eu coloco esse pedacinho de papel alumínio, que é para não cair nenhuma sujeira, e é melhor você esperar mais ou menos umas 2 horas até ele ficar bem frio. Agora ele já esfriou bastante e é só jogar a nossa pitadinha de acetato de sódio aqui e... Boa lá, olha a mágica aí. Isso é uma solução super saturada. Se você quiser usar isso aqui de novo, é só esquentar mais uma vez e jogar outra pitadinha e vai funcionar para sempre. O único cuidado que você tem que ter é não sujar isso aqui com muita impureza, senão ele vai começar a cristalizar na hora que você não quer e aí a brincadeira vai perder um pouco a graça. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Voltando aqui, né? Onde a gente estava. Pena que ele não volta no mesmo lugar, né? A gente estava aqui. No momento que os primeiros fragmentos do soluto se depositam, diz que foi atingido o ponto de saturação. Ah, isso aqui eu já tinha falado, né? Então, aqui já passou. Solução supersaturada é instável. Opa, volta aqui. Vocês viram lá no vídeo que ele conseguiu fazer uma solução supersaturada. E ele mesmo falou que qualquer coisa fazia precipitar. Ele cobriu até com papel alumínio para não cair nada. Falou que não pode ter impureza também porque a brincadeira acaba, né? Ali foi um modo bem criativo, ali, bem legal que eu encontrei de mostrar para vocês, como a gente não tem um laboratório, de como faz uma solução supersaturada. É bem simples, né? Até dá para fazer em casa aí com sal de cozinha, porque a gente conhece o coeficiente, o CS do sal de cozinha. Bom, aí a gente tem as curvas de solubilidade, que são gráficos que apresentam variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Aqui no caso não fala que sal que é, mas a gente tem aqui um gráfico, né? A temperatura aumenta e a quantidade de soluto que pode ser dissolvido aqui. No caso, 60 gramas de soluto, elas podem ser dissolvidas a partir dessa temperatura aqui, ó. A gente tem 60 gramas, a partir de 50, 60 graus a gente consegue dissolver 60 gramas. Mas ao momento que a gente resfriar, a gente vai produzir uma solução supersaturada, né? Então, o coeficiente de solubilidade dela começa aqui, ó, 20 graus. Ó. Normalmente é onde a gente trabalha. Se a gente colocar aqui 30 gramas dessa substância, ela está até parecendo... Bom, não sei que substância que é não. Tem que ver a tabela, tá? Mas aqui, ó, 30 gramas a 20 graus, ela está solubilizada, né? Porque está abaixo da saturação. Se ela bater aqui, ó, que dá 40 gramas por 100 gramas de água. Seria 100 ml, 40 gramas mais 100 gramas de água. Aí ela está saturada. A partir que passa aqui, ela fica saturada. Então a gente vai ter sólidos, né? Se a gente pegar essa água e aquecer, nessa mesma condição, vai estar líquido. Vai acontecer o que aconteceu no vídeo. Você formou uma solução insaturada. A hora que você esfriar, ela vai ficar supersaturada, porque vai passar. Ela vai ficar instável, tá? Esse gráfico aqui é justamente o do KNO3, que é o nitrato de potássio, que tem esse comportamento. Ó.
A 20 graus você consegue colocar 32 gramas de nitrato de potássio. 33 gramas a 20 graus vai sobrar 1 grama no fundo do copo, se você tiver 100 gramas de água. Observe agora o gráfico abaixo. Tem várias substâncias aqui, ó. Aqui tem o brometo de potássio, que é o KBr, tem o NaCl, ó. O NaCl praticamente não muda, ele é bem estável. Tem o sulfato de cério, que ele tem um comportamento diferente, ó. Ele diminui a solubilidade com a temperatura. O KBr ele é bem constante, ele aumenta. O cloreto de cálcio hidratado, ele aumenta bastante também com a temperatura. O KOH, que é uma base, hidróxido de potássio, ela tem uma boa solubilidade, muito alta, ó. Começa aqui a 20 graus com 110 gramas a cada 100 gramas. Muito alta a solubilidade dele, a 20 graus, né? E ele só aumenta também. Então cada uma tem uma solubilização diferente aí, uma quantidade diferente. Várias substâncias diferentes e vários comportamentos. Bom, classificação das soluções quanto à natureza das partículas dispersas, né? Então a gente tem aí as soluções insaturadas, saturadas e as supersaturadas. Supersaturadas a gente tem que aquecer e resfriar. Insaturada a gente coloca menos soluto e a saturada a gente passa a quantidade de soluto, né? Então são esses 3 tipos de soluções. E aí a gente tem também as soluções molecular e a iônica. Molecular é formados por moléculas que elas podem dissociar na água, mas elas não são separadas em cátions e ânions. E as iônicas, elas são quebradas em cátions e ânions. A gente pode constatar isso com um circuito onde a gente coloca uma pilha, uma lâmpada, e essa lâmpada acende, né? Aqui no caso, a gente tem um circuitinho com a pilha e uma lâmpada, né? Passando corrente aqui na pilha. Nas pilhas e uma lâmpada e 2 fiozinhos ligados aqui na água. A água vai ser o circuito fechado e a lâmpada vai acender. Nesse caso, não, aqui é água com açúcar, né? A lâmpada vai ficar apagada. E aqui no caso da água com sal, a lâmpada vai acender porque a gente tem condução de eletricidade. A molecular não conduz eletricidade, a diferença é essa. Se a gente quiser saber se é açúcar ou é sal, basta a gente fazer um teste de condutividade nessa solução. Porque uma vai conduzir e a outra não, tá? Solução molecular. As partículas dispersas do soluto são moléculas. Não são cátions e ânions, não são íons. A solução molecular é também chamada de solução não eletrolítica e não conduz a corrente elétrica. Exemplo, água e sacarose ou açúcar. Solução iônica. As partículas dispersas são íons ou íons e moléculas, dependendo do sal e do ácido. Solução iônica também chamada de solução eletrolítica e conduz a eletricidade. Exemplo, água e sal. Sal de cozinha, né? Quando dissolvemos cloreto de sódio, o processo de dissolução ocorre porque as moléculas do solvente colocam-se entre os íons cloro e sódio, enfraquecendo a atração entre os íons e formando cátions e ânions. Aí aqui tem um exercício, né, para a gente pensar. Uma solução saturada de nitrato de potássio, constituída além do sal por 100 gramas de água, está a temperatura de 60 graus. Essa solução é resfriada a 25 graus, ocorrendo precipitação de parte do sal dissolvido. Calcule a massa do sal que precipitou e a massa do sal que permaneceu em solução. Então, se ela está a 60 graus, ela está aqui, né? Então aqui a gente tem um gráfico, ó. 25, 10 graus, 40, 25 e 70, 60 graus. Então a gente vai puxar aqui e fazer um gráfico, ó. 70 gramas do soluto está dissolvido em 60 graus. Essa solução é resfriada a 25 graus, ela vem até aqui, ó.
25 graus. O que acontece em 25 graus? 25 graus a gente só consegue ter 40 gramas dissolvida em 25 graus, 40 gramas, né? Então, o que acontece? Se a gente tinha 70, ela só comporta 40. A massa que precipitou, a diferença entre 40 e 70, 30 gramas, certo? A diferença entre esse e esse, 30 gramas, não ficou na solução. E a massa que permaneceu na solução, 40 gramas, que é justamente o que está aqui, ó, no gráfico. 70 gramas a 60 graus, 40 gramas a 25 graus. Vamos ver se é essa a resposta. A massa que precipitou, do gráfico tiramos as solubilidades, ó, 60, 70 gramas de KNO3 a cada 100 gramas, e a 25 graus, 40 gramas de KNO3 a cada 100 gramas de água. Reduzindo a temperatura de 60 para 25, precipitarão 70 menos 40, 30 gramas que vai ter precipitado. A massa do sal que permaneceu em solução, lembrando que a massa não se cria, né? Se a gente tinha 70, a gente continua tendo 70. Se precipitou 30, sobrou 40. Não tem como ser outra coisa. Permaneceu em solução o valor do coeficiente de solubilidade na temperatura de 25 graus, ou seja, uma massa de 40 gramas, certo? Bem simples aí esses problemas de coeficiente de solubilidade. Aqui a gente está introduzindo uma nova coisa, né, que é gramas de soluto por 100 gramas de água, ou gramas de soluto por 100 ml de água, 100 mililitros de água, ou gramas por litros de água, certo? Então nós temos aí mais uma coisa que a gente vai estudar na próxima aula, que é a questão das concentrações, certo? Aqui já está começando a falar de concentrações. Concentração, grama por 100 gramas ou grama por 100 ml. Lembrando que 1000 ml, que é 1 litro, corresponde a 1000 gramas de água. 1 quilo de água é 1 litro de água. Mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Nós vamos sempre trabalhar com essa proporção. 1 litro, 1000 ml, certo? Ou 1 litro, 1 quilo de água. Vamos começar a raciocinar dessa maneira, tá bom? Bom, e assim eu finalizo esse assunto de hoje aqui e vou deixar atividades para vocês. Qualquer coisa vocês me procuram durante a aula, tá bom? Então, até logo, pessoal, até a aula aí.